A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e hoje nós estamos aqui para trazer aqui alguns pontos principais da lição. Quais são, o que são pontos principais? São palavras-chave, são pontos que são cruciais, que você não pode esquecer. É o dia essencial da lição, é o que nós vamos tentar trazer aqui para você de forma bem objetiva, para que você possa aí trazer na sua sala de aula. A lição ela é bem resumida, mas eu coloquei aqui alguns pontos em palavras, em frases curtas, para facilitar o nosso entendimento. Amém? Eu só preciso dividir aqui em 5 tópicos apenas, para a gente poder entender aí o que é crucial, o que é importante na lição, o que é de principal nessa lição de número 7 que nós estaremos estudando domingo. A lição ela tem por título A Responsabilidade é Individual. Um tema forte, né? E importantíssimo para o nosso tempo. Temos alguns objetivos específicos, né, que nós precisamos alcançar. O primeiro nós vamos falar sobre a máxima usada em Israel. Essa máxima era um ditado, um provérbios, com base em uma interpretação equivocada aqui do livro de Deuteronômio 30:19, né, do texto de Deuteronômio 30:19, uma interpretação equivocada e utilizada como provérbios, e Deus vai repreender o povo por causa disso. Segundo tópico, a abrangência da salvação. Nós vamos entender isso e vamos falar um pouco também a respeito da predestinação, né, da farsa da predestinação, entre outras coisas mais. E o terceiro tópico, nós precisamos atingir aí o objetivo de apresentar a reação de Israel concernente à repreensão de Deus. Primeiro ponto, aqui vai ser sem demora, tá, irmãos? Primeiro ponto, responsabilidade. A palavra responsabilidade nós não podemos deixar passar. A Bíblia ela é cheia de responsabilidade. Responsabilidade são cheia de decisões que Deus coloca sobre a nossa mão, sobre a nossa vida e que nós precisamos tomar. Por isso eu destaquei aqui, responsabilidade, autodisciplina, poder de decisão. Responsabilidade é isso. É você entender que você se autodisciplina para aquilo que você deseja. Você tem o poder de escolha. É necessário você entender que você tem o poder de escolha. E somente você, mais ninguém pode escolher por você. Por isso a salvação ela é individual. Ela é aberta a todos. Porém, ela é condicional, ela não é incondicional. Nós precisamos entender isso e alguns textos vão deixar isso bem claro. Como, por exemplo, já citando de início, como de cunho introdutório, João 3,16, muito usado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário nele crer, porque aquele que não crê irá perecer. Então, avançando mais um pouco. 2. A salvação é individual. Por que ela é individual? Porque se trata de uma decisão particular. Desde a queda do Adão lá no Éden, né, de Eva, nós já falamos sobre esse pecado original, que é esse pecado que é passado de Adão em diante, e todos nós somos filhos de Adão, porque nós fomos gerados, né, através de Adão e Eva, né, depois o ser humano, a raça humana, foi gerada a partir de Adão e depois se deu-se o prosseguimento aí na raça humana. Então todos nós somos filhos de Adão ali. Adão pecou, toda a raça humana pecou. E por isso nós precisamos de uma decisão. Por que nós precisamos dessa decisão? Porque Adão pecou, mas não morreu. E Deus é justo. Deus disse que se ele tocasse na árvore, ele iria morrer. Mas quando ele toca na árvore, ele não morre. Porque Deus vai dizer em 1 Pedro, versículo 1, 1 Pedro 1, 20, vai dizer que o Cordeiro foi morto, o Cordeiro é Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo é antes de Adão e Eva ter sido criado. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, mas ele sabia esse é o preço. Ele sabia que esse seria o preço para ter eu e você morando com ele, esse povo que é a igreja morando com ele na glória. Amém? Então, por isso é necessário uma decisão, porque ele enviou o Cordeiro. O Cordeiro se deu e de uma vez por todas ele foi levantado naquela cruz, assim como ele disse,
que assim como Moisés ergueu a serpente, é necessário que o homem, filho do homem, seja erguido para atrair todos a ele. E todos foram atraídos a ele, redimidos e perdoados pelo seu ato na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, ele paga a pena que era de Adão lá atrás. Porque para o sacrifício ser perfeito, era necessário um homem perfeito. E Adão, como tinha caído, não era mais perfeito. Mas Cristo era perfeito. O Cordeiro perfeito veio, foi examinado por três homens, assim como era lá no Antigo Testamento. O Cordeiro não podia ter defeito nenhum, então cada um tinha 3 sacerdotes para analisar ali se o Cordeiro tinha algum defeito, porque se tivesse defeito não poderia ser sacrificado, ou se fosse sacrificado não seria ali um sacrifício eficaz. Amém? Então aqui Jesus morre e a partir dali ele abre o caminho para a vida eterna. E a decisão passa a ser particular, porque Deus ele não vai jogar ninguém pelo colarinho dentro do céu. Ele não vai. Ele pode. Ele poderia. Todo poder é dado a ele, ele é soberano, mas ele não faz isso. Por isso, ele permitiu o mal existir. O mal não é desejo de Deus, irmãos. O desejo de Deus não é que o mal estivesse em nosso meio, mas por causa do pecado do homem, o mal passou a existir. E Deus permite a presença do mal, porque é através da presença do mal que os verdadeiros, que os bons se revelarão. Por quê? Porque é fácil você descobrir no meio de uma escuridão uma luz. Então, por isso é necessário a presença do mal. Decisão particular. João 3,16 vai dizer, eu já citei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, condicional. Marcos 16,15 vai dizer, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí versículo, eu não coloquei aqui, 16, vai dizer, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é necessário crer, é condicional a salvação. E individual, é um posicionamento. Romanos 1,16, Paulo vai falar, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, primeiro do judeu, depois do grego e de toda a gente. Romanos 10,10 vai falar que se com a tua boca confessares, é 10,9 e depois 10, confessares que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Se você confessar com a tua boca que ele é o Senhor, aí depois ele explica no versículo 10, porque com a boca se confessa para a remissão dos pecados, mas com o coração se crê. Então é necessário crer, porque se não crer, não adianta. Amém? A nossa vida, a nossa salvação é baseada em fé. Efésios 2:8, vou colocar aqui. Efésios 2:8 vai falar que porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E vai falar também, a salvação vem pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a nossa fé vem de Deus para nós. Por isso, ore a Deus e peça fé. Mas essa fé aqui é importante ressaltar que essa fé não é aquela fé de maravilhas que nós estudamos na questão dos dons de poder. Mas ela é a fé posicional. Ela é a fé, tanto no grego como no hebraico, a fé tem o mesmo sentido. No hebraico temos emuná, que significa fidelidade, resistência. E a fé também aqui do Novo Testamento, você só vai encontrar fé na palavra grega, não sei se é assim que se pronuncia, mas pistis, que significa fidelidade, resistência. Então é essa fé que nós precisamos adquirir. Você precisa ter essa fé para resistir todos os levantes e perseguições que você irá sofrer após levantar sua mão e falar, eu quero Jesus para mim. Amém? Então vamos avançar mais um pouco aqui. Então é importante ressaltar também, Efésios 2:8 vai falar que não é por intermédio das obras a salvação. Salvação não é intermédio das obras, mas pela fé e pela graça. Amém? Então não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser levantar a mão e reconhecer que o Senhor Jesus é o único que pode te levar para o céu.
que pode te salvar e te redimir do todo pecado. Agora, terceiro ponto, o pecado como empecilho à salvação. Pecado significa, no hebraico, muitas das vezes, ele é interpretado como errar o alvo, distração. Isso é o pecado, distração. Se há uma coisa que faz separação entre Deus e o homem, é o pecado, a iniquidade. É a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. O que separou Deus de Adão e Eva? Deus não pôde mais se aproximar como das outras vezes para se assentar e conversar com Adão como antes, porque Adão tinha pecado. O que pôs essa separação? A impureza empregada pelo pecado. A pecaminosidade de Adão, a imperfeição de Adão diante da glória de Deus. Porque o corpo do homem imperfeito, caído, o corpo do homem com defeito diante da glória de Deus, ele não suporta. O corpo do homem se deteriora, se desmancha, não suporta. Tá, irmãos? A glória de Deus é como uma radiação para aquilo que é imperfeito. Por isso que era necessário ser santo para se aproximar de Deus. Era necessário ser ali, se purificar. Fazer tudo certinho, de acordo com que Deus teve o cuidado exato de dar as orientações para os filhos de Israel. Quando vocês forem entrar no tabernáculo, entendam, o tabernáculo é um lugar, não é de vocês, é um lugar onde eu mesmo irei habitar, eu irei descer aí. Então, quando eu estiver aí, você como pecador, se cuida, lava as mãos, se purifica, faz tudo certinho conforme a ordenança, porque não é porque Deus quer matar, é porque a glória de Deus, em contato com a impureza do homem, o homem se deteriora, o homem é morto. Tá? E a prova disso nós temos que, quando Nadab e Abiú entraram dentro do templo, eram sacerdotes, com incensário aceso, com fogo estranho diante do Senhor, aparentemente tudo certo. Os dois eram sacerdotes, porém, com incensário, porém, o fogo era estranho, não era do altar de Deus. Então, o fogo veio da Arca da Aliança e matou os dois ali dentro. Tá bom? Vamos avançar. Então, o pecado como empecilho à salvação. Aí eu frisei que a necessidade de arrependimento. Desde que o pecado passou a existir, o homem passou a ter a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Esse é o posicionamento principal que o homem tem que ter. O homem tem que reconhecer os seus pecados. O homem tem que reconhecer que ele é falho. Ele tem que reconhecer quem ele foi. Ele tem que reconhecer... Arrependimento é isso, é uma vida nova. É você dizer para Deus, a partir de hoje eu não sou mais aquele homem que eu fui antes. Eu mentia muito, mas não minto mais. Eu usava de muita manipulação, não uso mais. Eu era muito esperto, ganhava vantagem, mas não ganho mais. Mudança de mente. Aí vai, eu usava droga, eu bebia, eu me prostituía, mas hoje eu sou uma nova criatura. Eu adulterava, eu fornicava, mas hoje eu sou uma nova criatura. Não faço mais nada disso. Por quê? Porque você se arrepende. O arrependimento ele gera um choro na alma, um choro verdadeiro, um choro uma comoção dentro de você, que faz com que você pense que tudo aquilo que você fez lá atrás, se você pudesse voltar, você não faria nada daquilo. Te faz sentir tristeza pelo que você fez. Isso é arrependimento verdadeiro. Arrependimento é diferente de remorso. É importante ressaltar isso. Arrependimento é quando você se entristece com o pecado cometido. Agora, remorso é quando você se entristece com as consequências do pecado. Porque o pecado vem, mas cabe a você aceitar ou não. Agora, se você aceitar, tem as consequências. E tem pessoas que se entristecem com o pecado, esses Deus ama. E aqueles que se entristecem com a consequência apenas. Amém? É o ladrão que está preso. Ele está preso. Aí quando chega lá, a pessoa pergunta, está arrependido? Estou preso. Tá? Então não faz sentido. Tá bom, irmãos? Isso é remorso. Necessidade de arrependimento. Romanos 6:1 vai dizer, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Deus ele coloca, isso aqui é muito importante. Paulo ele coloca, nesse sentido que foi Paulo que estava escrevendo a igreja de Roma, e Paulo coloca o pecado como um senhor, porque ele reina também. Ele reina onde há subserviência para ele.
mas também coloca Cristo como um Senhor. Ele coloca o quê? Pecado como um rei e Cristo como um rei. E ele vai falando os benefícios de servir a Deus e os benefícios, ali os benefícios entre aspas, de servir ao pecado. E no final termina dizendo o quê? Ele fala, no final, aqueles que serviram ao pecado, parafraseando o texto para tornar mais simples. No final, 6:23, ele vai dizer o seguinte, para vocês que serviram ao pecado, para vocês que foram súditos do pecado, tudo que ele oferecia vocês faziam, é bebedeira, é fuma, etc., entre muitos pecados e outros, tá, irmãos? Tanto pecados externos como internos, da mente, etc. Para vocês, tem um salário, né? Como vocês trabalharam, eu sou o Senhor de vocês, sou o Senhor bondoso, ironizando, obviamente, para os irmãos entenderem. Já que vocês trabalharam para mim, agora eu vou depositar na conta de vocês o salário. É o salário de vocês. E qual que é o salário do pecado, irmãos? No 23 está falando, o salário do pecado é a morte. Você peca, 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 e no final não tem como recusar o salário. Ele vai falar, não, você trabalhou, agora você tem que receber. E o salário é a morte. Enquanto o dom gratuito de Deus, para mostrar que não é pelas obras, é pela graça, é pela fé. E não vem de nós, vem de Deus. Ele vai falar, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:1 até o 23. Gálatas 5:19 vai falar das obras da carne, por isso estou falando da necessidade de arrependimento, porque as obras da carne é algo que já foi intrínseco à natureza humana desde a queda do Adão. Nós vemos lá a ocasião da Arca de Noé. Nós vemos Caim matando o seu próprio irmão por inveja. Isso tudo já é obra da carne. Está lá a obra da carne, né, o que é? Prostituição, lascívia, etc., prostituição, impureza, glutonaria e tudo mais. E depois ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, longanimidade, mansidão, etc. Então nós entendemos aqui a diferença do fruto que nós precisamos produzir. Para nós produzirmos esses frutos, né, do versículo 22, para nós produzirmos esse fruto do versículo 22, depois você leia na sua casa, é necessário abster-se das obras anteriores. Também é chamada de frutos. Frutos que você também produz. Tem aqueles que produzem frutos para a vida eterna e frutos para a condenação eterna. Apocalipse 22:15 vai falar que ficarão de fora os cães, todo aquele que pratica feitiçaria, e ele vai falar entre muitos pecados prostitutos, fornicadores, beberrões, e vai citar diversos exemplos aí intrínsecos à nossa natureza. Agora, a necessidade de arrependimento. Atos 3:19. Atos 3:19. Eu vou ler aqui para os irmãos. Vou pegar uma Bíblia aqui mais contemporânea para facilitar o entendimento. Vamos lá, Atos 3:19. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Já estamos finalizando a nossa aula, tá? É apenas tocando nos pontos principais aqui para ajudar você na sua aula aí. Atos 3:19. Olha o que vai dizer. Versão King James atualizada a mim. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Então é necessário arrependimento. E arrependimento do grego é metanoia, mudança de mente. Amém? É necessário mudar de mente. 2 Coríntios 5:17 vai dizer que agora que estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu batizar, eu aceitar o Senhor Jesus e continuar com as mesmas práticas é uma contradição redonda, completa. Amém? E tem outro texto aqui, Atos 2:37, até anterior aqui, 2:37, olha o que vai dizer. Pedro, após a descida do Espírito Santo, a sua ministração, ele vai dizer, 2:37 e 38. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos,
O que devemos fazer diante de tudo isso, mediante tudo isso que foi falado? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Deus, ele te deu o poder de escolha, ele permite você escolher o mal e Deus ainda te dá a possibilidade, né? Ele te dá uma nova oportunidade de adentrar no reino dos céus, que é através do arrependimento. É uma maneira de redimir com Deus. Arrependimento é quando você deixa, abandona o pecado e não volta a praticá-lo, tá? De acordo com Provérbios 28, 13, vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que esconde seu pecado nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa para o Senhor e deixa, nunca mais volta a praticar. Alcançará a misericórdia de Deus. Amém? Então, passemos agora para o nosso quarto ponto, quarto e penúltimo ponto. Maldição hereditária após conversão. Mito ou verdade? Até que ponto isso é verdade, irmãos? Então vamos lá. É uma doutrina aí que foi colocada, né, embutida. Até o nosso pastor Ezequias Soares citou, né, que essa doutrina da maldição hereditária foi inserida num campo chamado batalha espiritual, tá? Mas isso aqui nós vamos entender que só faz sentido maldição hereditária enquanto não há um posicionamento. Pós-salvação, pós-conversão, depois que nós se convertemos, não existe maldição hereditária. Tá? E como que nós sabemos isso? Como que eu posso provar isso para os irmãos? A lei da fatalidade, né? Que era justamente o que eles apontavam, né? O que os judeus apontavam. Eu vou abrir aqui. Deuteronômio 30. Olha que para vocês verem que interessante. É apenas uma exegese errada, equivocada. 30:19. Olha o que vai dizer. 30:19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência. Olha aqui, para que viva você e a vossa descendência. Escolhe a bênção. Certo. Aí nós lemos embaixo. Amando a Yahvé, teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurara dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nós entendemos uma coisa. Quando ele fala, escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e a vossa semente. Ele está mostrando que aquele que se posiciona favorável, aquele que se posiciona positivamente às ordenanças do Senhor, como ele já deu os estatutos do que não poderia ser feito, o que poderia ser feito, aquele que se posiciona a favor, que se posiciona positivamente, ele está dizendo aqui, é claro no texto, no versículo 19, escolhe o caminho da vida. Aquele que escolhe o caminho da vida, até a sua semente será próspera. Até a sua semente será próspera. Mas aquele que escolhe da morte, automaticamente até a sua semente irá sofrer. Mas o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está querendo dizer aqui, irmãos? Vamos entender uma coisa aqui. Muito simples, tá, irmãos? Nós entendemos que antes da salvação, antes da conversão, antes de qualquer posicionamento, quem não se posiciona é contado com todos. Quem não se posiciona é contado com todos. Guarde essa frase. E isso você vê na Bíblia em diversos momentos. Por exemplo, Jericó vai ser destruída. É uma cidade amaldiçoada. Maldito é aquilo que significa destinado à destruição. Perdão. Destinado à destruição. E Deus falou que era para destruir, tudo era maldito.
Porém, lá dentro, Raabe, uma ex-meretriz, foi e levantou a mão, fez uma confissão de fé, e o que aconteceu? Destruíram todos. Todos foram destruídos. Porque a única que se posicionou foi Raabe, e a família dela foi salva também por causa disso, por causa desse posicionamento. Então, quem não se posiciona é contado como todos. Então, é necessário posicionamento. Eu volto a dizer isso, tá, irmãos? Mas a questão da maldição hereditária, para os irmãos entenderem aqui. Pós-conversão, existe? Não. Indo direto ao ponto. Maldição hereditária só existe quando não há uma quebra de ciclos. Quebra de ciclos é o quê, irmãos? O pai não conheceu a Deus, ele pratica algumas coisas, o seu filho depois acaba copiando seus atos, depois o filho dos seus filhos vai copiando seus atos. Tá? Esse tipo de maldição hereditária acontece antes da salvação. Antes da salvação acontece. Tá? Mas Deus é tão justo que quando um se posiciona, eu não quero isso para mim. Eu quero o Senhor Jesus, já que é errado, pronto, final. Eu me posiciono contrário, ele decide andar na contramão desse ciclo. Ele quebra esse ciclo quando aceita o Senhor Jesus como Salvador. Esse ciclo ele não vai continuar, ele vai parar, ele acaba. Porque esse ciclo só é válido antes da salvação. Depois da salvação, esse ciclo automaticamente é quebrado. Por quê? Temos um texto, Romanos 8:1, vai falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não foram chamados segundo a carne, mas segundo o seu bom propósito. Amém? Então, 30, 19, temos Êxodo 34 que vai falar também a respeito. Eu vou ler Êxodo 39, 34. É um texto aqui também que é importante. Era esse que eu ia ler primeiro. Mas vamos lá. Êxodo 34. Êxodo 34. Êxodo 34. Vamos lá então. 34. Sim. Olha o que vai dizer. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. E como prometera, passou diante de Moisés, proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Ou seja, nós vemos casos de Deus punindo filhos que não se posicionaram. Nós vemos o caso, por exemplo, quando Deus deu a palavra ali de juízo na casa de Davi. Ele falou: já que você adulterou, você fez isso, ocultamente, você adulterou, você matou, agora a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. E desde aquele dia, um após outro foi morrendo seus filhos, um matando o outro, um estuprou a filha. Ninguém desses se posicionaram. Adonias morreu, o único que sobreviveu foi quem? Que nós vemos. A Tamar, que sobreviveu, mas que foi violada. Mas o único que sobreviveu foi aquele que se posicionou, que foi quem? Salomão. Salomão é o único que Deus visitou em sonhos, que ele buscou conhecer a Deus, se dedicou ao Senhor, e por causa dessa inclinação a Deus e pela sabedoria, ele não morreu. O ciclo foi quebrado. E nós vemos isso diversas vezes na Bíblia. Amém? Então isso só funciona. Deus visita até a iniquidade do pai até no filho antes da salvação. Voltando, para recapitular muito bem, tá, irmãos? Mas após salvação, esse ciclo ele é interrompido, ele é quebrado. E nós não estamos mais sob o jugo da lei, sob o jugo do pecado, mas sob o jugo. Estamos debaixo da graça de Deus. Para finalizar, agora, predestinação. Predestinação nós temos Ezequiel 18. Olha o que vai dizer em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18.
é interessante a gente ler o texto, abrir a Bíblia. Isso é a escola bíblica dominical, né, irmãos? Temos que abrir a Bíblia para mostrarmos aí aos alunos a importância, né, não só de fazer menção, mas também de procurar, de se deliciar. Esse barulho de página, de Bíblia folheando é uma maravilha para qualquer professor e para Deus principalmente. 18, 20 ao 23. Olha o que vai dizer. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Então os irmãos observam que ele está falando de ímpio. Ímpio é aquele que comete a impiedade. Tá? Então isso já vai contra tudo que é pregado pela predestinação. Porque na predestinação, uma pessoa já é predestinada para ser salva. Existem algumas pessoas selecionadas já, né, um grupo seleto que o próprio Deus selecionou que será salvo, e outros pode fazer o bem, pode fazer o que for, não será salvo, porque Deus predestinou esse. Essa é a doutrina, né, esse é o ensinamento pregado por calvinistas, tá? Não quero arrumar briga com nossos irmãos calvinistas, tá bom? Mas esse problema desse ensino aqui, qual que é o problema desse ensino? Predestinação. Como que você pregar que uma pessoa será salva e a outra você fala, você não precisa nem se esforçar, porque você não vai ser salvo. Então você acaba privando alguém de ser salvo por causa de uma doutrina, né? De uma doutrina não, porque doutrina tem que ter toda uma composição. E predestinação não tem uma doutrina, não tem toda essa composição, tá? Então predestinação, na verdade, é algo que vem adentrando de forma sutil e que interrompe, pode tirar muitas pessoas do ciclo da salvação, da linha que leva direto à salvação. Por quê? Se eu não vou ser salvo, se existem pessoas selecionadas a dedo, eu posso ser que não seja. Então, para que eu vou me esforçar sendo que não vou ser salvo? Ou senão, vamos inverter a história. Eu sou salvo. Né? Já que eu tenho certeza que eu sou salvo, então eu não preciso ir na igreja, não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer o bem, não preciso me esforçar, não preciso orar, não preciso jejuar, porque já estou predestinado para a salvação. Isso existe, irmão? Não, a Bíblia é totalmente contra isso. A Bíblia fala que há uma grande labuta depois que nós damos o primeiro passo da fé. Aí é necessário toda uma renúncia, todo um trabalhar, discipular, trabalhando e esperando o Senhor vir. Amém? Então, predestinação. Ezequiel 18, 20, 23 vai dizer isso. Porque o povo naquele tempo dizia isso. Começaram a dizer que o exílio, que toda aquela bagunça que estava acontecendo, era porque Deus estava punindo eles pelo pecado dos seus pais. Irmãos, Deus vem falando na mesma hora. Eu não estou punindo vocês pelo pecado dos seus pais. E Deus dá uma ordem que eles parem de falar. E esse Provérbios, Deus deu uma ordem para eles. Tá, irmãos? Aí Deus começa a falar. Se um pai cometeu a justiça e o seu filho injustiça, o pai será salvo e o filho irá perder a salvação. Depois ele explica ao contrário. Agora, pode ter o pai também que foi mal, mas o filho que se posicionou, o filho será salvo e o pai irá se perder. Irá perder a salvação, irei cobrar dele. Então Deus deixa bem claro que a salvação, que a responsabilidade, ela é individual. Eu preciso me posicionar. Nós temos, por exemplo, reis que fizeram a diferença. Eu não me recordo agora o pai de Josias, mas o pai de Josias fez o que era errado aos olhos do Senhor. Mas Josias, que começou o seu reinado com 8 anos de idade, quando completou seus 18 anos, achou o livro da lei e restaurou a aliança com o Senhor. Teve uma renovação da aliança diante de todo o povo. Ele leu o livro, derrubou altares e teve um reavivamento no seu tempo. Ou seja, Deus puniu ele? Não. Nós temos o exemplo de Acabe. Tá, irmãos? Acabe fez tudo que era de errado. E Deus deu uma sentença, falou que haveria uma destruição ali, a família dele toda experimentaria um caos.
morreria de morte, como que eu posso dizer? De uma morte escandalosa, de uma morte não digna. Mas aí ele se posicionou. E quando ele se posiciona, o que ele fala? Quando ele se posiciona, ele se arrepende. Deus fala, olha lá, Elias, Acabe se arrependeu. Você não vê que ele se arrependeu? Avisa ele que não vai acontecer no tempo dele, mas vai acontecer depois, nas gerações futuras. Amém? Então Deus sempre está de olho nesse homem era ímpio, mas se converteu. Amém? E por se arrepender, Deus mudou a história. Aí nós temos Salmos 115, e eu vou ler apenas Mateus 13, porque já esgotou o nosso horário. Então, em Mateus, capítulo 13, versículo 13, olha o que vai dizer. Por que essa questão da predestinação é uma falácia? 13:13 vai dizer: por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado ou endurecido, de má vontade. Escutaram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Ou seja, quando você lê em primeira mão, você entende que Deus que cegou o entendimento deles. Mas depois você entende. Eles não têm como entender porque o coração deles, eles endureceram o seu coração. E se você endurece o coração para Deus, o que resta é a mesma coisa. Tá? Então é necessário você se posicionar. Se você quer ser salvo, é necessário você se posicionar a favor da salvação, em direção à salvação, dizer que você quer e renunciar à vida que você tem levado. Tá? Geralmente quem anda no erro sabe. Geralmente quem está no erro sabe que está no erro e que precisa de um redirecionamento. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Esses foram os textos que esses pontos principais que você não pode deixar de apontar na sua sala de aula. Tá bom? E aqui eu deixei de comentar ainda Salmo 115, 1:8 e Efésios 1:4-5, que vai falar também a respeito da predestinação, que Deus predestinou o seu povo antes da fundação do mundo. E aqui, só para dar uma explicação, não deixar batido, Deus está explicando o quê? Ele está falando da igreja. O contexto é a igreja. Então ele está falando que ele predestinou a igreja para a salvação. Então como que é isso? Eu gosto de comparar um avião ou um ônibus, um avião. Você decide se você entra no avião ou não. Esse avião está predestinado a ir. Esse avião está predestinado para o Senhor, para ser filho e para ser salvo. Mas é a sua opção entrar no avião ou não. Amém? Então, aproveita essa noite, aproveita esse vídeo e entra nesse avião e vamos embora morar nas cidades celestiais. Deus em Cristo abençoe sua vida e até o próximo pontos principais da lição. Deus abençoe.